Existe um ponto de inflexão na jornada da riqueza onde o jogo muda. O medo diminui e o crescimento se torna autônomo. Esse ponto não é o primeiro milhão, é a marca dos R$50 mil. Se você está abaixo desse valor, você está em modo de sobrevivência. Depois dele, você entra em modo de aceleração e domínio. A regra dos 50 mil não é sobre ter um saldo bonito na conta. É sobre a transformação mental que o número representa. É a primeira vez que seu dinheiro começa a ganhar uma voz que se impõe sobre sua renda ativa. Neste vídeo, vamos desvendar os 3 grandes segredos que se ativam automaticamente quando você atinge essa meta e como você pode usar esse novo patrimônio como uma máquina de alavancagem e não apenas como um cofrinho. Mas antes de eu te mostrar como essa cifra muda seu relacionamento com o mercado financeiro e o risco, eu preciso garantir que você está pronto para essa transição. Se você está determinado a cruzar a barreira dos 50 mil, comente agora: liberdade financeira já. A morte da mentalidade do 0 a 0 e a imunidade ao risco. Abaixo dos 50 mil, todo o seu patrimônio é emocionalmente ligado à reserva de emergência. Você tem medo de investir porque se algo der errado, a perda significa voltar para o zero. Você opera sob o custo emocional da fragilidade. Atingir os 50 mil é a sua primeira vacina contra o risco. Por quê? Porque essa quantia normalmente excede seu custo de vida de 6 a 12 meses. Seu cérebro, pela primeira vez, registra que o colapso financeiro não é mais uma ameaça imediata. Isso te dá a imunidade psicológica ao risco. Você pode e deve começar a alocar uma porção maior do seu capital em ativos que geram maior renda passiva e maior potencial de crescimento, sem o pânico de que uma oscilação no mercado financeiro vai te deixar sem comer. A educação financeira desse patamar é a gestão do capital excedente. Vou te contar o caso de Léo. Ele levou anos para acumular os primeiros 20 mil, mas, ao atingir os 50 mil, ele se sentiu invencível. Ele não mudou o emprego, mas mudou a estratégia de aporte. Ele parou de colocar todo o dinheiro na preservação de capital e passou a direcionar novos aportes para a compra de fluxo de caixa, usando sua base de 50 mil como garantia psicológica. O que ele fez depois foi a chave para duplicar esse valor em menos de 2 anos. O microconflito da dívida e a nova negociação com os juros. O segundo grande segredo é que os 50 mil mudam o seu poder na guerra contra a dívida. Quando você tem pouco, a dívida dita as regras, e você paga o que o banco exige. Quando você tem 50 mil em patrimônio, você dita as regras. Você pode usar seu capital para negociar uma dívida cara com juros abusivos de forma estratégica. Você não apenas paga a dívida, você usa o poder do seu patrimônio para obter um desconto substancial no saldo devedor ou uma taxa de juros muito mais baixa através de portabilidade ou consolidação. Um investidor de alto nível entende que, se uma dívida cobra 10% ao mês, não existe investimento que a vença. O melhor investimento do mundo é eliminar o prejuízo garantido. Os 50 mil te dão o poder de fogo para fazer essa eliminação de forma definitiva e com vantagem. A educação financeira nesse ponto é: os 50 mil não são o fim da jornada. São o kit de ferramentas que você precisava para lutar as batalhas mais importantes da sua gestão financeira. E o segredo mais poderoso que só se ativa nessa fase é o que chamo de alavancagem silenciosa do capital. Não estou falando de empréstimos bancários. Estou falando de uma estratégia que transforma seu patrimônio de acumulação em um motor de renda ativa e que a maioria das pessoas, por medo, nunca usa. A alavancagem silenciosa é o uso estratégico de uma pequena porção dos seus 50 mil para investir em habilidades, ferramentas ou infraestrutura que potencializam dramaticamente sua renda ativa e renda extra. Vou ilustrar com o caso da Sofia, uma desenvolvedora freelancer. Com a base de 50 mil blindada, ela usou R$5 mil para comprar equipamentos de última geração, software especializado e fez uma certificação internacional de alto custo. Esse investimento em seu capital intelectual fez com que ela pudesse aumentar o preço de seus projetos em 60%, porque ela entregava mais valor e em menos tempo. O capital intelectual é o ativo com a maior taxa de retorno para quem está nessa fase. O patrimônio de 50 mil não é para ser gasto, mas sim usado como base de lançamento para a próxima fase da sua renda ativa. A educação financeira desse patamar é a gestão de risco calculado. Você só pode fazer essa alavancagem porque sua reserva de emergência já está blindada pelos outros 45 mil.
É o seu capital agindo como um colchão, permitindo que você tome decisões de crescimento agressivas, mas controladas. A virada do paradoxo. De aportador a coletor de fluxo. O terceiro segredo é a mudança na fonte de crescimento do seu patrimônio. Abaixo dos 50 mil, 90% do seu crescimento vem dos seus aportes regulares, seu esforço. Acima dos 50 mil, a influência dos juros compostos e da renda passiva se torna relevante. Essa é a virada do paradoxo. Seus 50 mil podem gerar um fluxo de renda passiva que, embora pequeno no início, é totalmente automatizado. Esse fluxo não deve ser gasto, ele deve ser reinvestido em mais ativos, criando um ciclo de realimentação que começa a turbinar o crescimento. O investidor nessa fase não se preocupa apenas em quanto aportar do salário, mas em quanto a máquina de renda passiva gerou no mês. Você passa a ser um coletor de fluxo de capital e não apenas um vendedor de tempo. O microconflito é a tentação de usar esses primeiros rendimentos para provar a riqueza. Você deve resistir a essa tentação. Cada centavo de renda passiva é sagrado e deve ser direcionado para comprar o próximo ativo, aumentando o efeito bola de neve. O domínio do tempo. Negociando a liberdade. Finalmente, a regra dos 50 mil te dá poder na negociação do seu ativo mais importante, o tempo. Com essa segurança financeira, você pode se dar o luxo de dizer não. Não a um projeto de renda extra que consome seu tempo sem grande rentabilidade. Não a um emprego tóxico. Seu patrimônio de 50 mil é a sua primeira moeda de negociação para a liberdade. Ela te permite trocar um trabalho que paga muito, mas suga a sua energia, por um trabalho que paga o suficiente, mas te dá mais tempo para construir sua verdadeira riqueza, seus ativos e sua renda passiva. Essa é a verdadeira face da liberdade financeira nessa fase, a liberdade de escolha. É o capital te dando o luxo de gerenciar o estresse da vida moderna. Mas, ao cruzar a barreira dos 50 mil, o mercado financeiro apresenta um novo conjunto de desafios e armadilhas para o investidor que pensa pequeno. A maior delas está ligada à diversificação e à busca por um atalho para o primeiro milhão. O investidor nessa fase, com a confiança renovada pelos 50 mil, costuma cair no erro da superexposição ao crescimento. Ele pensa, se eu já tenho a segurança, posso arriscar o excedente em algo que prometa retornos de 50% em um ano. Essa é a armadilha da euforia financeira. A educação financeira desse patamar exige a regra da assimetria do risco. Você deve entender que, para manter a consistência e evitar grandes perdas, a maior parte do seu capital deve continuar focada na preservação e na geração de fluxo de caixa estável. Apenas uma pequena porção do seu patrimônio pode ser alocada em ativos de maior risco e potencial de crescimento acelerado. Vou te dar o exemplo do Marcos. Ele havia atingido 50 mil e, empolgado, colocou 20 mil em um investimento de altíssimo risco que prometia dobrar em meses. Quando o ativo despencou, ele perdeu 12 mil reais. A perda não foi fatal, mas destruiu sua disciplina e ele levou um ano para reconstruir a confiança, perdendo tempo valioso dos juros compostos. A arquitetura de risco para a regra dos 50 mil exige que você use o patrimônio para testar as águas e não para pular de cabeça. É a diversificação inteligente que te permite ter os benefícios do crescimento sem a ameaça de um colapso. A sextabilidade, gerenciamento do imposto invisível. Outro desafio que se torna crucial nessa fase é o gerenciamento do imposto invisível, a carga tributária sobre seus rendimentos e ganhos de capital. Abaixo dos 50 mil, a complexidade da declaração de impostos é mínima e muitos rendimentos são isentos. Acima desse valor, suas finanças pessoais começam a exigir uma visão estratégica. O investidor profissional entende que o dinheiro que o governo não leva é rentabilidade garantida. A educação financeira aqui não é sobre sonegar, mas sobre otimizar a estrutura de investimento dentro das regras, priorizando ativos que ofereçam benefícios fiscais ou que permitam adiar o pagamento de imposto, o diferimento fiscal, maximizando o efeito dos juros compostos sobre o capital bruto. Essa otimização tributária é a nova forma de renda invisível que você deve dominar. É o seu patrimônio trabalhando para você antes e depois do governo.
O propósito do excedente e a próxima transição. O seu foco na fase dos 50 mil não pode ser apenas a acumulação, deve ser o propósito do excedente. Para onde está indo todo o fluxo de caixa gerado pela renda passiva e pelos seus aportes? Ele deve ser direcionado para o próximo grande marco, a regra dos 100 mil reais. Os 50 mil te dão a segurança e a alavancagem. Os 100 mil te dão a credibilidade e a capacidade de fazer investimentos de maior escala e de entrar em jogos que exigem um capital mínimo. Você passa de jogador a proprietário de uma máquina financeira mais robusta. E qual é a mudança de mentalidade radical que o investidor precisa fazer para enxergar essa transição de 5 para 6 dígitos? É a troca da obsessão pelo preço pela obsessão pelo valor. Abaixo dos 50 mil, é natural que você busque ativos pelo preço. O mais barato, o que cabe no bolso. Acima dos 50 mil, você deve buscar ativos pelo valor, o que tem a melhor geração de fluxo de caixa, o melhor histórico de crescimento, a melhor gestão. O preço é o que você paga. O valor é o que você recebe. O investidor mediano se assusta com a queda de preço do ativo. O investidor com educação financeira vê a queda de preço de um ativo de valor como uma oportunidade de aporte e de acelerar sua acumulação de capital. Essa é a filosofia da compra de valor que te blindará contra o pânico do mercado. O seu patrimônio de 50 mil te dá a segurança para aplicar essa filosofia de forma consistente. O sétimo hábito, o contrato consigo mesmo. O último e mais importante elemento para sustentar a regra dos 50 mil e ir em direção aos 100 mil é o contrato consigo mesmo. Muitos planos financeiros falham porque são apenas orçamentos em uma planilha. Um contrato consigo mesmo é um documento mental ou físico que define suas regras de investimento e reinvestimento de forma inegociável. Você define: nenhum rendimento de ativo será gasto até que eu atinja o próximo marco. Você define: a porcentagem de alocação de capital para o crescimento acelerado não excederá X% do meu patrimônio total. Este contrato é a sua defesa contra a sua própria natureza humana de consumo imediato e contra a euforia ou pânico do mercado financeiro. Ele transforma a disciplina em um acordo legal, onde você é o juiz e o executor. Isso é o que chamamos de gestão emocional do capital. Você não está mais jogando o jogo do acaso. Você está jogando o jogo de um investidor profissional. E a primeira regra desse jogo é a consistência. O patrimônio de 50 mil é a sua prova de conceito. Ele é a evidência de que a educação financeira funciona e de que você é capaz de construir algo grande. Agora, a tarefa é levar essa prova de conceito à escala máxima, mirando na liberdade financeira. Chegamos ao fim da desconstrução da regra dos 50 mil reais. Você viu que essa marca não é apenas um número, mas a ativação de 3 segredos: a imunidade psicológica ao risco, a alavancagem silenciosa do capital para a renda ativa e a virada do paradoxo de crescimento. Se você está abaixo dos 50 mil, sua missão é total: blindagem, aporte agressivo e eliminação de dívidas. Se você já os atingiu, sua missão muda para gerenciamento de risco, otimização fiscal e alavancagem inteligente. O conhecimento está aqui. A disciplina é o seu maior ativo. Eu te desafio a começar o seu contrato consigo mesmo hoje e a blindar sua trajetória financeira. Se este conteúdo te deu a clareza para o próximo passo, eu te peço, reforce o seu compromisso e comente agora: liberdade financeira já! Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque no nosso próximo encontro vamos desvendar como a regra dos 100 mil reais abre as portas para investimentos de renda passiva que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Seja o arquiteto da sua riqueza. Eu te vejo no próximo nível.